E aí, pessoal, tudo bom? Voltando aí depois de uma semana de descanso, de feriado, vamos dar continuidade às nossas aulas, então, vamos lá. Agora a gente vai entrar em outro assunto, como o islamismo surge, onde ele surge, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, primeiro a gente precisa se localizar geograficamente. A gente vai falar da Península Arábica. Ela tá ali logo depois, pegando parte da África, pegando parte da Ásia, onde hoje a gente tem esses territórios como Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, Sudã. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí nessa foto faz parte da Península Arábica e é onde começa a surgir o movimento do islamismo. Mais ou menos no mesmo período que o feudalismo está se desenvolvendo lá na Europa, onde hoje a gente tem França, Portugal, Espanha, Inglaterra, a gente tem lá na Ásia e um pedacinho da África esse outro movimento surgindo, que é o islamismo. Então, olhando aí o mapa, a gente consegue visualizar onde está localizada esse assunto que a gente vai falar. Sobre a Península Arábica ainda, a gente vai destacar que esse território ele era desértico, clima muito quente, pouca vegetação, pouquíssima vegetação. Então, esse clima muito quente, ele faz com que a agricultura não seja muito viável. Eram poucas coisas que cresciam nessa região. Então, para sobreviver, os grupos que viviam ali, eles precisavam se situar próximos de locais propícios. No caso da Península Arábica, as grandes cidades elas surgiam próximos a oásis, que eram áreas que tinham água, que tinham pequenos lagos, que tinham correntes de rios. Então, eram esses locais que essa população se fixava, justamente por causa disso. Muito quente, não dá para plantar direito, então eles precisam estar perto de uma região propícia para eles sobreviverem. Esse deserto ele era habitado também por grupos nômades. A gente falou disso em sala de aula. Os grupos nômades são os grupos que não têm localidade fixa. Eles ficam andando pelo deserto, param no local, ficam um pouco ali e logo eles começam a se movimentar de novo. E os grupos nômades que estavam ali andando pelo deserto durante esse período eram os beduínos. Eles estavam ali, eram grupos que tinham ali uma cultura específica para eles, e parte dessa cultura era a questão do nomadismo. Eles ficavam no local um pouquinho, se deslocavam e ficavam assim eternamente. Eles não se fixavam em nenhum local. Outro ponto que a gente pode falar sobre a Península Arábica é que a política não era centralizada. O que isso quer dizer? Não existia um grande rei que tomava conta de tudo, como era a questão da Europa. Na Europa tinha o rei e ele dominava algum território, e dentro daquele território quem mandava era ele. Na Península Arábica era um pouquinho diferente. As cidades árabes elas eram independentes. Tinha uma cidade numa localidade e ela tinha um governante. E o governante mandava naquela cidade ali. E mais distante tinha outra cidade com outro governante, com outras leis, com outro povo vivendo. As cidades não eram centralizadas, cada uma tinha o seu próprio governo. Nesse território vai surgir um cara que vai começar a mudar a estrutura do local. O nome dele é Maomé. Maomé, ele nasce por volta de 570 depois de Cristo, na cidade de Meca. Durante a adolescência, ele começa a entrar em contato com as caravanas que percorrem o deserto. Lembra que a gente falou dos beduínos, os nômades? Então, Maomé entra em contato com esses grupos e ele acaba se juntando a eles em suas viagens. Durante essas viagens, ele começa a entrar em contato com as religiões monoteístas. O que isso quer dizer? Religiões que só acreditam em um Deus. Exemplo, o cristianismo e o judaísmo. Então, entrando em contato com essas religiões, o Maomé começa a se inspirar nelas e a gostar do que elas pregam, gostar dessa ideia de monoteísmo, de ter um Deus. E aí, alguns anos depois, uns 30, 40 anos depois, o Maomé tem a visão de um anjo que revela para ele os detalhes de uma nova religião, cujo Deus era Alá e Maomé era o profeta de Alá. Então o Maomé, quando ele tem essa visão, ele decide contar dessa nova religião que ele descobriu, que ele veio através de visão,
para as pessoas das cidades. E ele parte justamente para a cidade de Meca para falar sobre essa nova religião do Deus Alá e do próprio Maomé, que era um profeta. Quando Maomé chega nessas cidades para falar do que ele descobriu, o Maomé ele é perseguido pelos comerciantes. Para vocês entenderem, a cidade de Meca era uma cidade que lucrava com o comércio religioso. Lembrando, a gente já tinha o desenvolvimento do cristianismo e do judaísmo. Meca já era considerada uma cidade sagrada para essas religiões. Então, quando Maomé chega com uma outra religião diferente, a galera pensa que se essa ideia do Maomé começar a se espalhar, o pessoal da região não vai mais parar em Meca para comprar os itens religiosos que eles vendiam. Eles tinham medo de Meca deixar de ser uma cidade sagrada por causa da religião que o Maomé trazia. Então, devido a esse fato, o Maomé é perseguido dentro da cidade e ele é obrigado a fugir da cidade de Meca. Ele sai da cidade de Meca e ele vai parar na cidade de Medina. Só que, nessa fuga do Maomé, quando ele chega em Meca e ele começa pela primeira vez a difundir as ideias da religião dele, muita gente gosta do que o Maomé está falando. Muita gente acredita no que o Maomé está falando e começam a seguir o Maomé. Então, quando ele vai de Meca para Medina fugido, muitas pessoas vão junto com o Maomé, porque elas acreditam realmente que o Maomé é um profeta e que Alá é um Deus, e elas gostam dessa nova religião que o Maomé apresentou para elas. Então, já nessa fuga de Maomé de Meca para a cidade de Medina, o Maomé leva com ele muitos seguidores. E aí, quando ele chega em Medina, essa religião se difunde ainda mais. Essa fuga de Maomé de Meca para Medina, ela é o marco do calendário islâmico. Ela marca o início do calendário islâmico, que é chamado de Hégira. O calendário islâmico, chamado Hégira, ele tem início justamente quando Maomé sai da cidade de Meca e vai para a cidade de Medina. E isso é um marco muito importante para a religião islâmica. Depois que o Maomé morre, depois de alguns anos desse evento do Hégira, os seguidores do Maomé, que agora são muitos, eles registram os ensinamentos que o Maomé expressou durante a vida num livro sagrado, que é chamado de Alcorão pelos muçulmanos. Esse livro é o livro da religião islâmica, é o livro que passa os ensinamentos do Maomé. Alguns dos principais fundamentos do islamismo, eles são ser fiel a Alá e a Maomé, orar 5 vezes ao dia voltado para Meca, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, jejuar durante o Ramadã. Então, durante o Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, eles fazem justamente esse jejum porque a visão deles é que eles se purificam ao fazer isso. E dar esmolas, ajudar os mais pobres, tudo isso se baseando no que o Maomé disse, do que o Maomé pregou durante a sua vida para os seus seguidores. E essa religião ela se difunde profundamente depois da morte de Maomé no Oriente Médio e ela reflete até hoje. O islamismo é, em grande parte dos países do Oriente Médio, a religião oficial. Sobre o islamismo, a gente entende onde ele surge, como ele surge através do Maomé, como o Maomé começa a difundir as ideias dele, como, mesmo tendo oposição, muitas das pessoas aprovavam o que o Maomé estava pregando, o que o Maomé estava falando, e como essa religião ela começa a se desenvolver e a se expandir por todo o território, até mesmo nos dias de hoje. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os vikings. Eram povos nativos da Escandinávia, esse território que vocês estão vendo aí no mapa, que agloba Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca, tudo isso, Escandinávia, era onde os vikings viviam. Esses locais eles têm uma característica em comum, que é o clima frio. Lá é muito frio até hoje. Então isso fez com que os vikings tivessem dificuldades para plantar. Eles não conseguiam exercer a agricultura por causa desse clima frio. Isso faz com que eles tenham que buscar outras alternativas para sobreviver. Os vikings eles se destacam em algumas artes, por exemplo,
a arte da metalurgia para fazer ferramentas e armas, e a arte de construção em madeira. Os grandes navios vikings eram feitos basicamente de madeira. Eles ficam famosos devido ao talento de navegação, a postura em batalha, porque os vikings eles realizam incursões na Europa, eles invadem alguns territórios da Europa algumas vezes para saquear e conquistar terras. Então, esse talento de navegação e essa postura em batalha, elas ajudam os vikings a terem mais sucesso nessas incursões à Europa. Eles chegam a tomar alguns territórios da Europa e eles entram em conflitos bastante sangrentos com os reis da Europa. Dentro da sociedade viking, eles escolhiam os chefes e os reis entre os guerreiros mais fortes, os mais corajosos, os que tinham mais força em batalha, os que tinham mais habilidade em batalha, porque a sociedade viking ela preza muito essa questão da força. A religião dos vikings era mítica e politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, inclusive alguns que vocês já devem ter ouvido falar. Loki, Thor, Odin, todos esses são deuses da mitologia viking, que são hoje transportados para a cultura pop, nos filmes, nos seriados, mas eles realmente são uma mitologia e era nisso que os vikings acreditavam. Eles acreditavam que esses deuses eles estavam ali na sociedade deles e que eles ajudavam o povo deles em algumas determinadas situações. Nessas incursões na Europa, os vikings eles ficaram famosos entre os reis europeus e a população, porque o povo da Europa, principalmente a galera que vivia nas vilas pequenas, nas cidades pequenas, eles tinham medo de ser saqueados pelos vikings. Nessa semana a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se não, mandem as dúvidas, tá bom? Um abraço, até mais.